Rapaziada, eu acho que eu tô com pouco item, viu? Ah é, né? Também vende as munição. Estamos fazendo aqui um safe fire. Use só facas e pistolas. Nossa, mas também tem as granadas. Aí tipo, o jogo ele te dá aqui cura, recurso pequeno e grande infinito. Cadê? Ah, não dá pra acessar a máquina. Então é isso, rapaziada. Facas e pistolas. E vamos testar essa Punisher. Ah é, né? Também tem lá o negócio dela, o negócio que corta o recurso. Mas curtam aí o vídeo. E a gameplay também. Como uma história que foi criada pela comunidade e por pessoas que, digamos, não tem um criador original, Backwards foi criando suas próprias regras conforme a comunidade foi avançando. As pessoas começaram a construir níveis para as Backwards. Você tem um lugar de lá que são só umas salas com piscina, por exemplo. Você vai lá e tem umas salas com piscinas. Você tem um outro ambiente que tem criaturas bizarras que não entendem nada. Tem pessoas que gostam da ideia das Backwards como uma criação da humanidade. Então, as pessoas criaram meio que essa dimensão. E tem pessoas que gostam mais da ideia das Backwards serem como se fosse uma coisa mística. As pessoas encontraram uma dimensão gigante que elas não sabem como funciona. As regras foram sendo criadas pela comunidade. Se eu não me engano, essa aqui é a faca infinita. Não, acho que tem que dar um up nela. Dentro das Backwards, para poder dar mais temor ainda, você não tem fome, sono nem sede. Então, uma vez que você entrou pra lá, você vai morrer de cansaço ou vai ser morto por alguma coisa. Não tem como você só ficar caminhando lá por meses e de repente morrer de fome. Não vai acontecer. Meio bizarro, eu não sei que é bizarro mesmo, mas funciona. Foi mais ou menos aí, nessa parte da história, que entra o nosso chefinho. Isso aqui não é um homem, tá? Isso aqui é um prefeito, é um vereador. Kane Pixels. Kane é um cara aleatório que surgiu no YouTube de repente. Ele era um cara que manjava bastante de computação gráfica. E ele surgiu na internet faz mais ou menos uns 8 anos, quando ele ainda era adolescente, fazendo vídeos de comunidade de anime, sabe? Tipo, ele fez umas montagens de Attack on Titan, com os titãs meio 3D bizarrões aparecendo e tal. Isso fez muito sucesso. E quando ele tinha 17 anos, a ideia de Backwards explodiu. Gastou um pouquinho dela. Ele pegou um celular, aleatoriamente assim, começou a filmar o celular com efeitos de câmera 3D, cinematográficos, e utilizou disso para fazer uma computação gráfica como se fosse o primeiro episódio de uma série de uma pessoa que tinha se perdido dentro dos bastidores da realidade, tinha se perdido nas décadas. O primeiro episódio da série deu 76 milhões de visualizações. Fez sucesso? Fez sucesso, com certeza. E foi a partir daí que toda a trama começou. A série de Backwards contava uma história muito interessante. Não apenas pela forma como ele abordava o terror, como se esse cara tivesse sido feito para isso. Todos os episódios desse cara eram silenciosos, sempre que só para os diálogos, onde você constantemente ficava meio tenso. Quando realmente acontecia um susto ou alguma coisa pesada, pegava nas pessoas. E o mistério da série era realmente muito interessante. O primeiro episódio... Aí aqui, rapaziada, ó. Vamos fazer um skipzinho. Espera um pouquinho. Pronto. Agora ah, mano. Isso aí é o que? O auxílio de mira tá ligado. Cadê? É que o jogo recarrega sozinho, mano.
Rapaziada, eu lembro que era isso, mano. Ah, mano, não vai. Vamos. Eu fiquei aí tentando o tempo todo achar essa merda e não foi. E tipo, com a sniper, olha, fogo, eu não fiz isso, gente. É pro outro lado, santo. Essa série é quase como se fosse aquele primeiro post do Reddit, onde tem um cara vivendo uma vida normal, aí a câmera dele cai, ele tá gravando uma paradinha com a câmera dele, e do nada ele cai nos bastidores da realidade. Ele vai explorando sons, barulhos externos estranhos, e algo interessante é que esse primeiro episódio apenas, se você quiser só assistir ele e depois partir direto pro filme, já funciona. Tanto é que o próprio Kenny Pixels, ao invés de exibir um monte de trailers e material promocional, por exemplo, quando ele começou a expor a ideia de que ia ter um filme, ele mostrou em alguns eventos, muito recentemente até, cenas do primeiro episódio. E é basicamente isso que você precisa saber. Ele se bastidores da realidade, ele sabe meio o que é, e lá dentro coisas esquisitas acontecem. Como eu tinha dito pra vocês, Batman foi criado por Comic, então ele não tem exatamente regras canônicas para os seus universos. Todas as regras do universo do Comic foi ele mesmo que montou. E os episódios, nesse caso aqui... Eu queria fazer o script tacar a granada, mas eu acho que isso desativa as conquistas. Uma série de ARG, sabe? ARG, pra você que você lembra ou não sabe, são aquelas historinhas que hoje são contadas de um jeito diferente. Você tem episódios secretos, tem episódios extras, que você tem que a merda do episódio. E cada um dos episódios de Batman, eles são fora de ordem cronológica. Claro. Então você tem que assistir os episódios um por vez, devagarzinho, tentando entender qual episódio se passa antes de qual, montando ali pra você mesmo a linha do tempo. Porque toda a trama dessa série é bem importante. A história da série que sobre Batman é sobre uma empresa conhecida como ASI. Eles são mais ou menos como uma empresa científica que gostaria de resolver um dos grandes problemas do nosso mundo, que seria jogar lixo nos lugares. Nosso planeta tem um espaço limitado. E é claro que, como seres humanos, a gente produz uma imensa quantidade de bosta em todos os lugares por onde a gente passa. É muito comum que pessoas joguem lixo no oceano, e é isso que se perde no oceano. A gente também tem o costume de queimar lixo, isso deixa o planeta Terra mais quente, a gente queima as coisas, fazemos lixões e aterros sanitários, e isso é um pequeno problema. Principalmente aqueles lixos um pouco mais complicados, tipo lixo tóxico. Assim que a empresa que o objetivo dos caras era desenvolver, ou pelo menos encontrar algum local que ficasse fora da nossa realidade, para que a gente pudesse jogar o nosso lixo lá. O projeto das Batman veio deles, eles têm até alguns episódios deles planejando a ideia de montar esse espaço gigantesco para assim eles tenham onde jogar o lixo. Dentro da série não fica muito claro se a assim criou as Batmans ou se eles encontraram. É mais pautado do lado deles terem encontrado as Batmans, pois eles encontraram em algum momento, conseguiram abrir um portal entre essa realidade e a nossa, e aí tudo começa a dar muito errado. Os portais então começam a se abrir loucamente pela nossa realidade. Vários deles abertos pelo mundo inteiro. Desaparecimentos começam a acontecer, várias pessoas começam a sumir das cidades, a taxa de desaparecidos cresce, soma desgrama e aumenta muito. A série vai mostrando uma variação interessante de episódios, dividindo a trama, digamos assim, entre alguns dos episódios são sobre pessoas que caíram nas Batmans, então tentando com o máximo de fugir e ficar vivas, e outros episódios que são
Repete. Além das salas, que todas funcionam de uma forma muito estranha e da ambientação magnífica do Twin Pixels, você tem cenas desse ambiente, tipo assim, um episódio que você tem 3, 4 funcionários que estão andando normal, e aí do nada bate uma luz, um barulho alto, e um deles simplesmente foi separado e jogado para um lugar muito distante dos outros. Tão distante que talvez o cara nunca mais consiga encontrar os amigos dele de novo. Os agentes que exploram as Vecnas ficaram muito populares por usarem aquelas roupinhas amarelas, né? Aquela roupinha amarela que os caras não respiram o ar que dentro das Vecnas, eles usam umas maletinhas com um monte de equipamentos que eles precisam usar, eles andam um ao outro amarrados por cordinhas para evitar que eles se separem de tão perigoso e estranho que é aquele ambiente. Tem salas com ambientes esquisitos, ambientes que eles nunca chegaram a entrar, mas que parecem ser muito bizarros, e principalmente Eu vi um deles falar Rita. popular, que eu acho muito engraçado. Tipo, ah, eita. Sempre tem a minha personagem ou a Nagatoro usando a merda da roupa. Se vocês pesquisarem, vocês vão perceber. Toda a família de Batman que eu fiz parece a mesma família. Ele come isso. Enfim, além disso, existe um outro perigo na série de Batman. Um outro perigo leve. Essa coisa que parece um fungo aparece algumas vezes na série, dando a entender que ela é algo como se fosse uma vida própria, algum tipo de bactéria que se desenvolveu talvez na nossa realidade e passou para as Vecnas, né? Afinal de contas, todos os bastidores da realidade, toda essa dimensão, ela é basicamente como se fosse uma cópia, sei lá, de um quarto que tem no nosso mundo, só que muito duplicado, com abajur, com umas televisões, equipamentos humanos espalhados por quase todos os lugares. Isso daqui é quase como se fosse uma bactéria. Ele é chamado de fungo, inclusive, oficialmente na série. Esse bicho aparece pela primeira vez, ok? Só que ele chega a aparecer outras vezes na série e ele parece estar evoluindo de certa forma. Bem bizarro isso aqui, né? Um cara passou praticamente 40 minutos inteiro preso nas Vecnas, seguindo a voz de um amigo dele. E quando ele chegou pra poder ver, era essa merda desse bicho. Ele tava lá, normal, existindo. Que dá a entender que o bicho não só consegue evoluir, como ele consegue enganar pessoas agora. E ele mata pessoas ativamente. Inclusive, a gente tem até um episódio onde uma pessoa morre dentro das Vecnas e essa espécie de fungo passa, tipo, meses, praticamente anos, se desenvolvendo no corpo de alguém que morreu nas Vecnas. O que cria todo um conceito bem tenso. Os dois trailers que foram lançados do filme até agora, junto com os comentários das notícias e tudo que foi dito, criou uma confiança muito grande, cara, no coração dos fãs, porque a gente tá muito acostumado, né, a ver, tipo, quem gosta de videogame sabe que filmes de videogame geralmente são uma bela de uma merda, né, geralmente são bem ruins. Mano, é muito bom pra pessoal que gosta de animação independente, deve estar sendo o ano da vida das pessoas, né, porque Digital Circus vai lançar o último episódio dele no cinema. Vai ser um episódio canônico, tudo perfeito, a gente vai poder assistir nas grandes telas do bagulho, e agora Batman também vai ter uma parte da sua série, uma parte da sua história desenvolvida nos cinemas, que não apenas era o sonho do próprio Twin Pixels, o cara que fez o bagulho, como é legal ver a série sendo reconhecida assim, né, é maneiro ver que o cara conseguiu chegar tão longe. Pelos dois trailers que a gente teve até agora da história, por tudo que a gente teve, dá pra entender que o filme vai seguir a mesma linha. O filme é aparentemente sobre um cara que encontrou as Vecnas, ele achou uma passagem pra lá, e ele tá protegendo um lugar, explorando, vendo o que tem lá dentro, e provavelmente ele vai começar a descobrir segredos e mistérios bizarros e tal, e aí a trama vai se desenvolver daquele jeito que o Pixels adora. Uma coisa que provavelmente dá uma brecha muito legal que eu percebi nos trailers, cara, é que, pra quem não sabe, o Twin Pixels, depois de ter feito sucesso com o Batman, isso não foi a única coisa que ele fez, tá? Ele criou também uma série conhecida como The Oldest View, que foi um baita sucesso no YouTube, na verdade. É uma série muito popular, eu acho que quase tão popular como Batman. Vários youtubers populares até aqui do Brasil falaram sobre essa Ah, que legal. universo parecido com Thanos. Tem muitas pessoas que têm teorias até de que essa série seja do mesmo universo. Oldest View é uma série sobre um lugar que algumas pessoas encontram que ele tem alguns portais abertos para gerações diferentes. Literalmente, um cara entra dentro de um shopping e nesse shopping tem coisas de várias culturas, anos diferentes de informação. Tipo, o cara tá num shopping que não foi criado ainda, e enquanto ele tá andando nesse shopping, ele encontra estruturas de índios que já viveram naquele lugar, pessoas que já viveram naquele lugar há anos atrás. E é nessa série que o Twin Pixels mostra o quão punk ele é para fazer série de terror. Nesse episódio, ele faz esse segredo de uma estátua. Tipo, de verdade, uma estátua.
estátua começa a se mover, perseguir o personagem principal. Mas ela só consegue te perseguir quando você não está olhando para ela. E aí depois de um tempo, a estátua começa a te perseguir mesmo se você está olhando para ela. Ela começa a ignorar as regras que ela já tinha estabelecido antes. Você fica um pouco surpreso, pega de surpresa, te dá um sustinho, mas tudo bem, o personagem principal sobe para uma estátua. Ela erra. E lá a estátua não consegue subir, né? E aí no final do episódio a estátua vai lá e sobe as escadas ignorando você. E um dos grandes preceitos do terror é você surpreender as pessoas, deixar elas extremamente tensas, porque elas não sabem o que está com você, elas vão estar constantemente ansiosas, constantemente tensas, constantemente não sabendo o que vai rolar. É um cara que agora ele tem o quê? 20 anos e ele é muito profissional nisso, com certeza absoluta. Eu realmente gostaria que se a série evoluísse um pouco mais, tivesse mais destaque, que esse filme não fosse originário de, tipo, encerrar a trama da história de Beckett. Assim como o próprio pessoal do Digital Circus, por exemplo. O Digital Circus é uma história e uma série popular que foi lançada na internet e o último episódio vai ser lançado nos cinemas. Ok, mas esse mesmo último episódio também vai ser lançado na internet de forma gratuita para as pessoas assistirem. Afinal de contas, como uma animação independente, ela vai simplesmente fazer um evento no cinema, mas ela vai continuar independente até o final. A série do filme, eu tenho que é a mesma sensação, sabe? Eu acho que tem um universo muito abrangente, ele pode trabalhar um monte de coisas dentro do universo de Beckett. Eu não acharia tão legal se simplesmente a série em si acabasse no filme e aí você estivesse indo no cinema, ver o filme e aí a série acaba. Tipo, eu acho que dá pra poder fazer isso. Vai lá, os tio. 4 personagens principais, que eles descubram um grande mistério da história de Beckett, talvez até uma conexão, né, com essa outra série dele, com a The Oldest View, e aí você juntou as duas coisas e pronto. E pode continuar a série do próprio universo se nada tivesse acontecido. Afinal de contas, talvez esse maluco ganhar uma boa grana aí, né? 30 milhões de pessoas assistindo o episódio. Como eu queria ser esse cara. Eu sei que tem muita gente que não tá botando fé no filme de Beckett. Eu vi que tem muita gente que não conhecia, não sabia nada sobre o tema, que tava achando que esse filme ia ser meio bosta. Coloque fé, tá? O Kenny é um dos criadores mais interessantes do YouTube com animações e coisa independente. Ele é muito bom mesmo, não ironicamente, e a série dele não fez sucesso à toa. Assim como o próprio Digital Circus e outras animações e séries independentes não têm feito sucesso à toa, gente, aclame essa coisa das séries, das coisas independentes estarem indo pro cinema, estarem fazendo sucesso, porque isso é uma vitória bem legal pra gente, na verdade. Há muito tempo, jogos, filmes, séries, coisas feitas por empresa têm se tornado muito comerciais e pouco feitas com coração, eu diria. Me diz aí você que gosta de filmes de terror. Quantos filmes de terror bons, criativos, saem por ano? A cada 4, 5 anos. Cara, eu gosto bastante de terror, por exemplo, e não é muito comum que essas paradas saiam com sucesso assim. Quais são os últimos grandes lançamentos que saíram dos cinemas, por exemplo, para outras mídias que têm feito muito sucesso? Cara, são coisas que foram feitas com coração, e muitas delas feitas de forma independente, tipo o filme de Five Nights at Freddy's, por exemplo, que tudo bem que tem muita gente que não gosta, mas foi feito, começou o FNAF como uma história independente, fez tanto sucesso que virou um filme e todas as crianças que são fãs de FNAF mamaram, adoraram, gostaram muito. O Digital Circus começou como uma animação independente, desbancou um monte de animação da Disney, filmes populares de animação, e se tornou tão popular que foi pro cinema. Beckett é uma história de terror, também se tornou tão popular que agora vai pro cinema. Se você acha que esse filme não vai ser pica, cara, eu estou colocando no fogo. Eu acho que vai ser esse filme, tá? Mas, e você? Você mesmo aí, o que você acha que vai ser? O que você acha que vai ser? Coloca seu mute embaixo, eu vou adorar ler, beleza? E até abraço, até mais, tchau. Dado sendo que ele significa 17% acima do valor base. Somando os 3 com a retas aqui, R$ 140 dessa conta foram direto para o governo fazer o
Oxi. pra gente. O personagem precisava estar nesse papel. É um jogo sensacional que trouxe um dos protagonistas mais odiados da época, mas que acabou se tornando um dos personagens mais queridos de toda a franquia. Mostrando que o Hideo Kojima sabe muito bem escrever a narrativa de um jogo. Hoje, você consegue jogar Sons of Liberty em literalmente todas as plataformas que a gente tem remasters pra elas, beleza? Jogue Metal Gear Solid, uma das melhores franquias de todos os tempos e a minha favorita. Final Fantasy Tactics, lançado em 1997 no Japão no PlayStation 1 e em 1998 no Ocidente. Tactics não é só o melhor spin-off da série, mas um marco inimaginável para a franquia. A partir desse jogo foi nos apresentado um dos mundos mais complexos de todo o Final Fantasy, Ivalice. Nosso primeiro contato com Ivalice é um tanto quanto cruel, mas fantástico. A história de Luigi Venza, um jovem cadete militar novo que se vê em meio de um conflito entre duas poderosas facções em algo conhecido a princípio como a Guerra dos Leões, que parece só mais um conflito medieval e militar entre lords e todas as suas vaidades, acaba se mostrando algo maior do que isso. Essa complexidade narrativa é levada pelas camadas de desenvolvimento que o protagonista e seu amigo rival Devin tomam durante toda essa jornada. Não é uma história sobre o bem contra o mal, mas sim uma história sobre a corrupção das classes dominantes, exploração do ser humano e das classes sociais menos favorecidas. Como lidar com isso? A beleza é um conflito constante durante a história, filho de uma linhagem nobre que deve lidar com a atitude dos seus pais, tomar a decisão certa dentro deste conflito, que é contado pelos seus vencedores. Mas o que de fato aconteceu aqui também? Temas como a atuação do povo, a influência da igreja e a contestação da realidade são parte do que faz a Final Fantasy Tactics tão especial. É um dos jogos que melhor sintetiza essa temática, mostrando a verdadeira face de quem sofre em um conflito armado entre duas classes economicamente dominantes dentro de um cenário. Como eu disse, foi lançado originalmente no PlayStation 1. O Tactics também tem a solução War of the Lions como a favorita de muitas pessoas, sendo no PSP, mas recentemente ganhou uma mestra chamada de The Ivalice Chronicles para todas as plataformas modernas do mercado, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e também PS1, com muitos extras e melhorias em relação às outras versões, que vale demais a pena jogar. Pra falar a verdade, vale demais a pena você jogar todas essas versões. É um jogo também super importante. Esse vídeo é um oferecimento do Rei dos Coins. Quer comprar gift cards e moedas para o seu jogo favorito? No Rei dos Coins você encontra o melhor um cashback para você. O cara vai perder todos os seus gift cards pelo site reidoscoins.com.br. Link na descrição do vídeo. Muito tem se falado ao longo das últimas semanas aqui no Brasil sobre a chamada Lei FEL, o ECA digital, o Estatuto da Criança e do Adolescente online. Esse projeto de lei que foi aprovado está em vigor atualmente e foi processado para trazer grandes repercussões para a internet. Entre outras coisas, agora o que site você tem que passar pelo sistema de verificação de idade para poder acessar, inclui você tirar uma selfie, gravar um vídeo seu ou enviar um documento para a plataforma. Enfim, é mais um processo que acaba com a privacidade online, que acaba com o anonimato nas redes sociais e cada vez mais dá carta branca para essas grandes companhias e governos conseguirem monitorar tudo que você faz nas redes sociais e possivelmente te censurar e te punir. Enfim, a gente sabe que a gente está caminhando uma internet cada vez pior. E olha, mesmo com a gente aqui tentando fazer a nossa parte, informando vocês sobre as repercussões da Lei FELCA, debatendo sobre os potenciais acontecimentos e por aí vai. Fato é, meus amigos, que não é só no Brasil que a gente está tendo esse tempo, tá? No Reino Unido isso aqui já passou faz muito tempo, nos Estados Unidos tem um estado que está querendo implementar isso também. Fato é que, infelizmente, essa vigilância completa nas redes sociais, essa portabilidade da censura, o fim da privacidade dos nossos dados, realmente está progredindo todas as instâncias, por todos os lados. E aí a gente se depara com uma situação que mesmo que a gente conseguisse derrubar a lei FELCA no Brasil, se depender dessas plataformas, algumas já estão abraçando por completo essa ideia,
E tentar fazer aquele desafio lá de não errar pão. E já errei um. Isso, no fim, só vai resultar em mais problemas, com cada vez menos capacidade, cada vez mais informação pessoal sua na mão dessas companhias que vivem tendo vazamento de dados, né? A Sony mesmo, quantas vezes já não foi hackeada ao longo dos últimos anos, pelo amor de Deus, vaza mais que peneira. É isso. Mas se até sistema do governo tem vazamento, como daqui agora há pouco a gente viu um vazamento aí de 200 milhões de CPFs vazados, o que sobra pra gente só quer jogar o jogo em paz. É nessas e outras que são os documentos vazados, é nessas e outras que você acaba caindo ali com informações de fraudes, golpes e scams, e cada vez mais a nossa vida fica mais difícil, porque, de novo, muito vagabundo é interessado em Ah, não. complicado e decepcionante essa medida que a Sony está implementando forçadamente agora na plataforma PlayStation. Péssimo. É decepcionante, né? O controle da internet tá ruim e vai ficar pior cada vez mais. Não só pro governo, mas às vezes por empresas que acham que precisam tomar as rédeas ali e limitar os seus usuários. Peguei aquele desafio lá. Já até fez um Matar o Belloc sem errar pão. Lula ali querendo, dizendo, né, que ele apoia que a internet, não só no Brasil, mas mundialmente, seja mais controlada, seja mais censurada por alguns motivos. E agora ver a Sony fazendo esse tipo de coisa. Ah, vai tomar no cu, vai se fuder, vai. Ficar limitando os recursos, porque acaba lembrando também o fato do Discord fazer a mesma coisa. Eles acabaram voltando atrás nas últimas matérias aqui pra vocês, falando que eles vão pedir esse tipo de verificação daqui a pouco, e você vai perder um monte de recursos na plataforma, assim que vai acontecer com o PlayStation, e pode se expandir para outros. E aí a gente volta naquele argumento que eu acho que é muito válido. Por que a empresa tem que fazer isso? Não é só o pai cuidar do filho, né? Por que vai limitar as coisas, sendo que o pai tem que cuidar do que a criança tem que fazer? Isso que é foda. E aí a gente, não sei se estou indo pra confiar nas empresas manter esses Levanta dados. logo, merda. Você pode perder não só os seus dados pessoais, mas questão de cartão de crédito, né? Tudo muito importante que você bota ali. Exatamente. Cada vez mais vazamentos ocorrem, cada vez mais esses ataques hackers rolam e cada vez mais a gente vê os nossos dados sendo seguros para corporações mal intencionadas, para grupos criminosos, enfim, é o fim da nossa privacidade. E mesmo que a gente consiga bater de frente com a legislação, está agora uma companhia que está ativamente abraçando esse conselho bem inclusive. Olha só, conforme está sendo compartilhado nas redes sociais, conforme está sendo noticiado por alguns portais de notícia, um novo e-mail da Sony Interactive Entertainment está sendo enviado para usuários da PlayStation. E ele anuncia um requisito de verificação de dados obrigatória para os usuários da PlayStation terem acesso a certos recursos ao longo dos próximos meses. A gente ainda não deu uma data de quando esse sistema vai entrar em vigor, mas já está confirmado. No mês a gente pode ver o seguinte: verifique sua idade para continuar utilizando os recursos de comunicação. Na Sony Interactive Entertainment, estamos comprometidos em criar experiências seguras e adequadas à idade para jogadores e famílias. Ah, eu ataquei! Jogadores e pais um controle significativo sobre sua experiência de jogo. Prepare What the fuck? essa conformidade com as regulamentações globais. Você precisará verificar sua idade neste ano para continuar utilizando os recursos de comunicação do PlayStation, como mensagens e bate-papo por voz. Você ainda poderá acessar outros recursos do PlayStation, como jogos, troféus na loja, se não verificar no mesmo. Então, meus amigos, não só poderia simplesmente se depara com um sistema que agora você vai ter que verificar sua idade no PlayStation para poder acessar o chat de voz, para poder acessar o serviço Messenger. Agora, o jogo, os troféus, a loja, tudo continua disponibilizado. Deixa eu ver se eu entendi. O menor de idade ainda vai ter a possibilidade de entrar ali no PlayStation, baixar um jogo mais 18, baixar um jogo de tiroteio, de assassinato, tráfico de drogas, sexo, morte, abusos e tudo mais. Pode consumir isso tudo sem problema, mas a linha traçada pela Sony é chat de voz, é bate-papo, você poder conversar com outras pessoas. Faz sentido, né, Sony? Faz sentido. Mano, essa lei Felca até agora não ajudou em nada, velho. Sabe? Tipo, é óbvio que sim. Crianças têm que ser protegidas. E isso aqui não se discute, mas é que assim, gente. Até agora a lei Felca, eu não vi ela proteger nada. Sabe? Ela só tá censurando, meu. Peraí, rapaziada, eu volto. Olha, 1 hora já bateu do lado. Menos de 1 hora.
Rapaziada, seguinte, fechar aqui, mano. Valeu, falou e é nóis. Tchau, pessoal.